Bom dia, pessoal, bem-vindos. Estamos iniciando hoje a sexta live, o sexto dia do plano da prosperidade de 40 dias. Hoje é a declaração número 6. Como vocês estão se sentindo fazendo o plano da prosperidade? Vou deixar um tempinho, uns 2 minutinhos para o Instagram avisar as pessoas que a gente tá ao vivo. O pessoal que tá fazendo o plano da prosperidade junto comigo, tenta comparecer aqui ao vivo, dar uma força, fortalecer a nossa egrégora. Esse trabalho é um trabalho conjunto, eu não tô aqui criando uma aula ou fazendo um monólogo. Eu preciso que vocês também participem, que vocês contribuam, que vocês comentem o que vocês estão sentindo. Não faz sentido nenhum fazer isso sozinha. Eu criei um grupo para isso. Quem ainda não tá no grupo, vocês podem ir lá na minha bio do meu Instagram. Tem um link clicável. E aí você entra naquele link, ele vai te redirecionar para o grupo do Telegram. Aí lá tem todas as meditações, todas as orações, os insights, as nossas conversas. É só importante você começar do primeiro dia, né? Então assiste a live de introdução que aconteceu na quarta-feira. Depois vai seguindo em frente, vai assistindo os outros dias, fazendo em ordem, começando no dia 1, até a gente finalizar todo o plano. Tô separando aqui a nossa frase de hoje. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, pessoal. Vamos preparar pra gente começar? Pega o seu caderno da prosperidade, onde você tá fazendo os seus exercícios angelicais, os seus exercícios de conexão com os anjos, de conexão com a energia da prosperidade. Já coloca a data de hoje no topo da página, sempre pega uma página diferente para iniciar a sua declaração e deixa o espaço embaixo da declaração para você escrever todos os seus insights. Então coloca a data de hoje, estamos em 17 de novembro de 2020. Hoje é o dia 6. Coloca lá em cima, dia 6. Declaração 6. Eu não posso colocar só a declaração 6, não, é importante colocar o dia que você tá, porque o plano da prosperidade são 40 dias, a gente precisa fazer em ordem. E as declarações do plano da prosperidade, quem já fez, já conhece, sabe que são 10 declarações. Então a gente vai, por um período de 40 dias, a gente vai fazer as 10 declarações. Depois a gente volta, no dia 11, a gente volta a fazer a declaração número 1. Depois no dia, a segunda dezena, né, vai terminar então com a declaração número 10. Depois a gente volta para a declaração número 1 de novo, inicia a terceira dezena. Então,
A gente precisa colocar o dia que a gente tá e a declaração também. Aproveita para fazer as lives comigo, que eu vou gravar só 10, né? Só as 10 declarações, depois eu não vou gravar o restante. Então aproveita para fazer comigo, pra gente fazer essa interação. Pelo conteúdo da declaração de hoje, me veio a intuição de falar com vocês sobre a questão das necessidades, de querer somente o necessário. Tem muita gente que tem essa crença limitante, que a gente não pode ter mais do que aquilo que é necessário, que a gente deve ter só o suficiente, que a gente precisa trabalhar para ter só o suficiente para sobreviver, que a gente precisa de ter saúde só o suficiente, a gente não pode almejar querer estar sempre melhor. Tem gente que acredita que almejar querer estar num estado melhor, se sentir melhor, ter mais prosperidade financeira do que aquilo que você necessita para sobreviver. Tem gente que acredita que isso é ganância, acredita que isso é errado. Muitas vezes ela luta contra essa própria crença que ela tem. Muitas vezes ela não tem consciência que ela tem essa crença e fica trabalhando para conseguir algo a mais, fica cuidando de si para conseguir algo a mais, cuida dos relacionamentos buscando algo a mais, mas ela dentro de si, ela tem essa crença que tá dormente, tá inconsciente, ela ainda não tomou consciência disso, de que ela acredita que a gente tem que ter só o suficiente. É uma crença que eu cresci com ela foi arraigada em mim, então eu sei que, porque é algo que eu também luto sempre pra limpar em mim. Cada vez que eu faço o plano da prosperidade, é uma das crenças que eu trabalho bastante, com mais força, porque eu reconheço que essa crença é uma coisa que eu aprendi com a minha família. Minha família acreditava nisso, meu pai acredita nisso. Meu pai vive de uma forma muito simples, muito modesta. Teve épocas que a gente teve até prosperidade, tinha condições de ter mais coisas na vida, mas ele sempre viveu de uma forma muito modesta, sempre muito precavido, e ele tem essa crença que é religiosa, que a gente nasce, se a gente nasce pobre, a gente não pode almejar ter algo mais, porque foi um planejamento, foi um acordo que a gente fez antes de nascer, foi uma prova que eu escolhi antes de nascer. Então não adianta eu querer ficar trabalhando para mais, porque isso foi um acordo que eu fiz e eu tenho que passar por essa minha prova, né? Então meu pai tem essa crença muito arraigada e foi algo que ele passou pra gente, algo que eu tento, eu luto contra isso e fico tentando me perceber se eu também acredito nisso. Porque às vezes a gente fala conscientemente que não acredito. Eu posso falar conscientemente que eu não acredito, que eu devo ter só o suficiente para sobreviver, ou que eu devo, que se eu nasci pobre eu vou morrer pobre. Eu acredito que é possível a gente trabalhar para ter mais, e eu acredito que a gente merece ter mais. Eu acredito que Deus quer o melhor pra gente e a gente merece ter o melhor. Todos nós estamos conectados com a fonte. Por que eu vou voluntariamente me desconectar da fonte de abundância, né? Não faz sentido. Conscientemente eu tenho essa sabedoria, mas pode ser que inconscientemente ainda tenha essa crença, porque foi algo arraigado em mim, é a base da minha mentalidade, é assim que eu fui educada. Então é muito importante eu ficar sempre olhando para isso. No momento em que eu me pego em falta, em momentos de não conseguir prosperar, olhar para isso. Por que eu não prosperei? Deixar vir essa lição, deixar vir esse insight, deixar eu entender qual é o motivo.
E os anjos sempre nos entregam, né? Se você tá com a sua intuição aberta, se você tá com o seu coração aberto, os anjos sempre entregam pra gente essas respostas, nos dão esses insights, nos mostram o que fazer, o que corrigir, até mesmo através de cartas. Se você não tá com a intuição tão conectada, a gente pode fazer uma leitura de cartas e isso vai então proporcionar que você consiga entender qual é o bloqueio que tá forte em você. Então esse bloqueio de achar que a gente merece, que a gente deve lutar, que a gente deve trabalhar só para ter o necessário, é algo muito limitante na nossa vida. É uma crença que não é verdadeira, que a gente pode e a gente merece ter mais. A gente pode e a gente merece ter segurança. A gente não precisa se sentir com medo, a gente não precisa se sentir inseguro, a gente não precisa se sentir refém do dinheiro o tempo todo. A afirmação de hoje tem muito a ver com isso, então vamos preparar pra gente fazer essa declaração. Eu vou ler primeiro a declaração, depois a gente vai meditar sobre ela. Meu suprimento interno, instantânea e constantemente toma forma e a experiência das minhas necessidades e desejos. Como o princípio do sofrimento em ação, é impossível que eu tenha qualquer necessidade ou desejo insatisfeitos. Essa declaração é muito linda, ela abre as portas da prosperidade pra gente. A gente precisa arraigar bem ela, vai repetindo várias vezes pra si mesmo, até que você se sinta completamente relaxado e confortável ouvindo essa frase. Meu suprimento interno, instantânea e constantemente tem forma e experiência das minhas necessidades e desejos. E como princípio de suprimento em ação, é impossível que eu tenha qualquer necessidade ou desejos insatisfeitos. Então, vamos escrever a nossa declaração? Declaração número 6. Meu suprimento interno, meu suprimento interno, vírgula, instantânea e constantemente, instantânea e constantemente, vírgula, toma forma e a experiência das minhas necessidades, toma forma e a experiência das minhas necessidades e desejos. Vírgula. E como princípio do suprimento e ação, e como princípio do suprimento em ação, é impossível que eu tenha qualquer necessidade, é impossível que eu tenha qualquer necessidade ou desejos insatisfeitos. Ou desejos insatisfeitos. Ponto. Vamos ler algumas vezes a nossa declaração, deixa
as declarações entrarem no seu coração. Perceba todas as sensações que vêm no seu corpo. Quais as partes do corpo estão aparecendo essas sensações? São sensações de relaxamento ou de constrição? Você se sente confortável ou você se sente com medo, travado em alguma parte, dores em alguma parte? Anote tudo isso embaixo da sua declaração. Isso é muito importante para você identificar o que vocês têm de travas, quais são as suas crenças limitantes, qual parte da frase, o que nessa sentença que você não acredita ainda que você precisa trabalhar. E você vai repetindo até que ela seja totalmente absorvida pelo seu corpo, pela sua mente e que ela se torne então parte de você. Meu suprimento interno, instantâneo e constantemente toma forma e a experiência das minhas necessidades e desejos. E como princípio do suprimento em ação, é impossível que eu tenha qualquer necessidade ou desejo insatisfeitos. Dia 6, declaração 6. Meu suprimento interno, instantânea e constantemente toma forma e a experiência das minhas necessidades e desejos. E como princípio do suprimento em ação, é impossível que eu tenha qualquer necessidade e desejos insatisfeitos. Como que você se sente com esta frase? Quais são as sensações que surgem para você? Vai anotando no seu caderno. Eu tive a sensação, a intuição de tirar uma carta pra gente hoje. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, simplesmente eu vou tirar uma carta e deixar que essa seja o complemento pra gente nesse momento. A mensagem que veio pra gente, pra complementar o dia 6, a declaração número 6, agora, ideias ilimitadas. Percebe os detalhes todos que tem na carta? Não sei se eu consigo focar melhor aqui para vocês. Todos esses detalhes que aparecem na carta. Tem uma menina, parece assim muito sonhadora, olhando para a lua. A lua, ela é um símbolo da intuição, essa energia feminina. A energia feminina, ela cria pela intuição. A energia masculina cria pela ação. Então todo mundo que está assistindo agora precisa parar de querer ficar forçando tantas coisas acontecerem com a energia masculina, mas se conectar com a intuição e deixar que os sonhos, deixar sonhar, deixar que as ideias venham. Se você estiver conectado com a fonte, estiver conectado com Deus, com os anjos, quando as ideias surgirem, eles nos dão também a força para realizar. Tudo que a gente precisa vem até nós. Desde que as ideias venham, tome nota das ideias que vocês estão tendo ao longo do plano da prosperidade. Então essa frase, ela fala de que se a gente tem consciência que a gente é o princípio que a gente é, esse princípio de abundância, e que esse princípio de abundância é ilimitado, é impossível que eu não tenha as minhas necessidades e os meus desejos não realizados. Isso que essa frase está dizendo pra gente. E para complementar, se conecte, aceite as ideias que você está recebendo. Quando você se conecta com a fonte, não é o suficiente só você se conectar e
pedir, implorar que eles realizem um milagre na sua vida. Eles vão te dar a ideia para que você realize. Aceite essas ideias e coloque em prática. Faz parte dos passos da comunicação com os anjos, a gente aprender a elevar nossa vibração, aprender a ouvir, aprender a receber, aprender a pôr em prática e entregar para o universo. Então essas são etapas de como a gente se comunica com os anjos, de como a gente recebe algo dos anjos, seja comunicação ou algum milagre, alguma bênção dos anjos. A mensagem que vem com essa carta: a sua mente é única, é una com a mente infinita de Deus. Portanto, você tem o acesso completo e ilimitado das ideias sem limites que Ele possui, garantindo para você que isso vai te dar muitas bênçãos. Tudo que você precisa fazer é você tomar uma atitude baseada nessa intuição, nessas ideias que você tem recebido intuitivamente conforme você se conecta com essa fonte divina e permitir que essas ideias venham à tona, venham a acontecer, permitir que essas ideias se realizem. O que é permitir? Quando a gente estuda a lei da atração, tem alguns passos para a gente realizar a lei da atração. Então a gente precisa primeiro pedir. O pedir não é só falar me dá isso, é você elevar a sua vibração e se conectar com a fonte. E naturalmente Deus, quando vocês se conectam, Ele percebe o que você precisa e deixa fluir essa energia dentro da sua vida. Deixa fluir tudo isso que você tá precisando. Só que se você se desconecta, se você não acredita que é possível, se você fica o tempo todo questionando se vai acontecer, se você duvida, você não está permitindo que Ele haja na sua vida. Se você recebe uma ideia que é muito clara, Ele te fala que você precisa fazer tal coisa e você não executa aquilo porque te falta fé, porque você não consegue ver todos os passos adiante, isso é uma escolha sua. Você pediu ajuda, Ele te deu. Agora cabe você fazer ou não. É igual quando a gente está doente e vai no médico. Se a gente chega lá e não acredita que o médico vai atender a gente, né? Aí você mas o médico vai me chamar mesmo? Vai dar tudo certo? O médico vai me atender? É o médico certo pra mim? Você fica fazendo um monte de questionamentos. Tudo isso você tá colocando empecilhos para se conectar. Então você já não tá conseguindo fazer bem o seu pedido. Aí tá, você faz ser atendido pelo médico, você tá lá conversando com o médico, explicando o que você tá sentindo e você tá o tempo inteiro duvidando do médico. Mas você vai me ajudar mesmo? Você tem capacidade para me ajudar? Eu tô te falando tudo que eu tô sentindo. Isso aqui, você tá anotando o que eu tô falando? Você sabe isso que eu tô sentindo? Você sabe o que eu tenho? Se você tá o tempo inteiro duvidando dele, ele não consegue te ajudar. Então não é nem produtivo para você ir se consultar com alguém se você tá o tempo inteiro assim duvidando, né? E também logo depois ele vai te passar uma receita, você olha, você tem tal coisa e você precisa tomar tal remédio. Ele te deu a receita do que você precisa fazer. Você vai tomar tal remédio por tantos dias e vai voltar aqui depois de uma semana, vai voltar aqui depois de um mês. Aí você fala assim, mas eu acho que esse remédio não vai funcionar. Será mesmo que ele é bom pra mim? E você começa a pôr um monte de empecilhos e não toma o remédio. Você não vai se curar. Então, não foi o médico que não fez um bom trabalho, não foi o médico que não te curou. Você não fez o que era necessário, você não confiou nele e você não fez o tratamento necessário. Então, sempre quando você for se conectar com a fonte, com a intenção de manifestar algo na sua vida, com a intenção de pedir algo que você deseja, sempre entre nesse estado de graça, eleve a sua vibração,
se conecte e deixe que Deus flua na sua vida. Ele vai fluir pra gente tudo que a gente está precisando, todos os nossos desejos e todas as nossas necessidades. Não duvide que isso vai acontecer e siga os passos que a sua intuição mandar. Não adianta você não seguir os passos e depois voltar a pedir várias vezes a mesma coisa. Né? Se você foi lá no médico, não tomou o remédio, daí um mês você volta. Muito pior, né? Aí o médico vai te perguntar, mas você tomou o remédio? O que você fez? Você falou, não tomei o remédio. Então o médico não tem como te ajudar se você não fizer a sua parte. É a mesma coisa aqui, se você tem uma intuição, se os anjos estão te dizendo para fazer algo, faça a sua parte. Deixa que esse fluxo sem limite venha para você. Vamos preparar pra gente encerrar então, agradecendo aos anjos, aos arcanjos, pelas mensagens de hoje. Quem desejar pode continuar meditando um pouco mais na frase, recebendo os insights dessa frase, que ela é uma das mais poderosas, né, da declaração, é uma que a gente consegue compreender muito bem e tem um poder muito forte. Todas elas têm, mas tem algumas que são mais veladas, que a gente precisa pensar mais sobre elas. Essa tá muito clara. É só a gente abrir os braços e receber. Então a gente se vê amanhã às 11h11 aqui, pra gente fazer a afirmação número 7. E à noite, às 20h20, a gente entra lá ao vivo no canal do Telegram pra trocar experiências, pra gente falar um pouquinho mais como que foi trabalhar essa declaração no dia de hoje, um dar suporte pro outro. Eu também sempre compartilho materiais que dão suporte a esse processo. Até mais!